Estamos falando de Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Arthur Schopenhauer nasceu em 1778 e veio a falecer em 1860. Conhecido como filósofo pessimista, Schopenhauer ele entendia que a índole humana é inalterável. Sendo assim, o homem que era ruim, ele não poderia mudar a sua postura, o seu comportamento. Schopenhauer ele vai dialogar com o idealismo de Kant, aquela ideia de que é necessário convergir em relação ao empirismo e o racionalismo. Tem questões que são compreendidas pela experiência, pelos sentidos, e tem questões que são compreendidas pela razão. Essa dialética do empirismo e do racionalismo vai fazer parte, influenciar o pensamento de Schopenhauer. Ele também vai ser influenciado pelo romantismo e pela religiosidade indiana. Todo esse embasamento teórico de Schopenhauer vai levar ele a entender que o ser humano ele não se desenvolve a partir da razão, não é a capacidade lógica de entender racionalmente sobre algo que vai determinar as suas ações. Ele vai destacar que o homem, o ser humano, não age por suas capacidades racionais, mas sim por sua vontade, muitas das vezes sendo até uma vontade irracional, mas mesmo assim é ela que vai prevalecer na hora da decisão. Para o filósofo, a realidade é algo inalcançável. Por mais que o ser humano tente, através do exercício da razão, da lógica, encontrar a realidade das coisas, isso vai ser impossível, porque ele é incapaz. Diante disso, ele vai desenvolver 3 termos que vão fazer parte da sua construção filosófica. Está relacionado à questão da vontade, subjetividade e imaginação. A questão da subjetividade para Schopenhauer é fundamental, porque é através da subjetividade que o ser humano, o indivíduo, vai conseguir construir as suas representações. E essas representações vão dar sentido à sua compreensão de mundo. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês que nasceu em 1813 e morreu em 1855. Ele é considerado o pai do existencialismo. Ele vai ser o primeiro que vai trabalhar a questão do ser humano dentro da sua existência, compreendendo melhor a complexidade do ser e da sua realidade. Kierkegaard vai desenvolver sua filosofia a partir da sua origem religiosa. Ele também estudou teologia, desenvolveu essa capacidade intelectual para entender e fazer uma crítica ao luteranismo vigente. Segundo Kierkegaard, era necessário ter de volta o fervor espiritual, aquela experiência que move as pessoas dentro da sua relação com o divino. Suas obras iniciais foram escritas na língua dinamarquesa. Sendo assim, não teve, num primeiro momento, um grande destaque no cenário. Entretanto, logo depois, houve algumas traduções que foram feitas em francês. Isso despertou, por exemplo, Sartre, que vai, junto com Simone de Beauvoir, ler melhor o pensamento de Kierkegaard e vai potencializar o existencialismo. Kierkegaard vai destacar para a questão da angústia como um problema do ser humano. O ser humano, agora livre, no qual ele é responsável das suas ações, isso, ao invés de gerar algo bom, vai gerar algo ruim, porque o ser humano vai ficar angustiado diante da sua realidade, já que ele é senhor e ele que pode escolher as suas decisões, tomar
a decisão que ele achar melhor, isso o leva a ser responsável dos seus fracassos. Diante dos fracassos humanos, o ser humano vive angustiado. A angústia é como um medo diante da responsabilidade de tomar as decisões corretas. Essa é a fala que vai fazer parte da filosofia de Kierkegaard. Ainda sobre a análise da estrutura humana, Kierkegaard vai desenvolver os 3 estádios da condição humana. O primeiro é o estádio estético. Nesse momento, o ser humano ele não se preocupa com uma lei moral, com aquilo que é certo e errado. Ele vive para o divertimento, para o prazer, para aquilo que satisfaz as suas necessidades. Despreocupado e movido pela fantasia que é criado por ele, que supera a razão, gera, na realidade, um mundo imaginário do qual o ser humano vai viver. Passamos agora para o estádio ético. Nesse momento, já vai haver uma questão da responsabilidade com as suas ações, entender qual o comportamento ideal, correto. A compreensão moral vai fazer parte desse estádio. Para o indivíduo ético, a sua realidade não é transitória, mas é duradoura. Contudo, o ser humano não vai encontrar a sua paz e a sua segurança diante dessa situação, diante desse momento, dessa compreensão daquilo que é certo e errado. E chegamos ao estádio religioso, no qual o indivíduo ainda tem a percepção ética do que é certo e errado. Entretanto, ele vai compreender algo novo, que é a relação da fé com o sofrimento. Para Kierkegaard, a fé é o nível mais elevado da imaginação, da compreensão e do amor e da paixão pelo infinito, que gera no ser humano a sua sofrimento, a sua dor, pelo fato dessa pessoa ter que se submeter agora ao divino e entender que as suas escolhas racionais não devem mais ser superiores àquilo que deve ser feito pelos sentidos. Friedrich Nietzsche, filósofo prussiano, que nasceu em 1844 e que veio a falecer em 1900. Famoso por suas frases polêmicas: Deus está morto, não existem fatos, mas interpretações. Nietzsche vai ser considerado o filósofo do martelo, isto mesmo, o martelo de Nietzsche, porque as suas obras, a sua filosofia consistia em destruir, quebrar aquilo que havia sido construído e que era sólido no mundo ocidental. Ele vai potencializar a questão do ceticismo, não aceitar as coisas como verdade, não suspeitar de algo é algo inaceitável para Nietzsche. É necessário que tudo seja questionado, nada seja aceito como uma realidade. Ele vai desenvolver ao máximo o relativismo, no qual não existe essa verdade absoluta estabelecida pelo cristianismo, pelos filósofos antigos, pela sociedade ocidental. Tudo é questão de interpretação e cada um constrói a sua verdade. Sua filosofia vai se fundamentar na teoria do homem além, ou melhor, do super-homem. Para Nietzsche, ele era extremamente crítico à questão de Sócrates, que estabelecia uma moral, e essa moral deveria ser obedecida para o homem ter uma boa vida. E também ele era crítico do cristianismo, que estabelecia de forma muito contundente o padrão de moral daquilo que é certo e errado. Para o filósofo, o super-homem, ou o homem que vai além, é aquele que consegue desconstruir aquilo que foi construído pela sociedade
e construir um novo padrão, um novo estabelecimento de moral, de conduta e de comportamento. Nietzsche é, inquestionavelmente, um dos filósofos mais influentes na contemporaneidade. Entretanto, a sua influência é muito negativa, porque ao desconstruir aquilo que já foi estabelecido através da sua filosofia, ele gerou na mente de muitos um relativismo no qual as pessoas criaram para si a sua própria verdade, sendo que essas verdades que foram construídas pela imaginação humana não estão relacionadas à verdade absoluta, aquilo que é concreto. Sendo assim, nós temos hoje uma sociedade, na verdade, que vive em conflito em questões muito básicas, muito claras, como a sua realidade, a sua existência, a relação com o divino e também entrando na questão da sexualidade. É isso aí, essa foi a abordagem sobre a crise da razão e os filósofos que trabalharam dentro de um olhar mais abrangente relacionado à existência humana e às suas complexidades, fugindo daquela sistematização lógica e racional. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!